São tantas emoções, como já dizia Roberto Carlos, né, o cantor Roberto Carlos, tantas emoções. E é para falar aqui, ó, de tantas emoções, eu com as minhas emoções, que eu tô aqui. O vídeo de hoje é para a gente entender um pouco como lidar com as nossas emoções. Mas primeiro vamos entender o que são emoções. Você sabe o que são emoções? Andei pesquisando um pouco e vi que emoções são estímulo, reação do nosso organismo, é a reação do nosso corpo, do nosso organismo, a um estímulo do ambiente. Então, o que que é isso? De repente, a gente está andando e se depara com um cão raivoso na rua. Qual é a sua primeira reação? Medo. E o medo te faz correr. Então, essa primeira reação, o medo, é uma emoção que é nata, que está aqui dentro da gente, que é um instinto de sobrevivência. Então, a gente tem esse instinto de sobrevivência, de proteção, de nos protegermos. Então, quem já viu aqui aquele filme Divertidamente? O filme é ótimo, já assisti e eu gosto. E aí, esse filme fala um pouco, assim, de maneira bem lúdica, as questões das emoções, as emoções que nós temos aqui guardadinhas aqui dentro, né, dessa máquina. E uma das emoções, a gente tem aqui, ó, algumas: medo, raiva, alegria, tristeza e nojo. Vamos falar aqui algumas dessas. Não são só essas, tá, gente? Nós temos outras também. Vamos falar dessas que estão lá no filme. Às vezes a gente pode pensar assim, para que a gente tem tristeza? Para que a gente tem medo? Não sei para que a gente tem medo, não sei por que a gente tem medo. Mas todas essas emoções, gente, são necessárias e essenciais para nossa proteção. Imagina, se não fosse o medo, você ia ficar ali encarando um cão raivoso na rua, você não ia correr? Então é o medo que te dá um instinto, né, de correr, de se proteger, de sobreviver. A raiva, para que a gente tem raiva? A raiva não era para existir. Mas a raiva muitas vezes nos impulsiona a tomar algumas atitudes. Às vezes o excesso de raiva, a manutenção da raiva dentro da gente é que é ruim, mas tem certas horas que a raiva faz a gente se proteger mesmo, de certa maneira. E alegria, não precisa nem falar da alegria, né? A Bíblia diz em Provérbios que o coração alegre aformoseia o rosto. Seria bom, seria bom se a gente vivesse sempre de alegria, né? Tristeza, então não era para existir tristeza. Tristeza, gente, o que nos faz medir o nosso sentimento de empatia? Se não é quando você se compadece de alguém, quando você sente tristeza por uma situação que você vê que você não se agradou. Então, todos os sentimentos. Para que o nojo? O nojo nos protege da gente se intoxicar o organismo. Vai que você vai comer uma coisa que está estragada. Você olha, logo você sente repulsa, você sente nojo. Então, tudo é importante na vida. Deus é perfeito e nos criou de forma perfeita. Só que nós é que não sabemos lidar com esse turbilhão de emoções, o turbilhão de sentimentos, né? Que é o que vem após a emoção, o resultado das emoções. E aí eu trago aqui algumas ideias, algumas dicas, né? Que tem dado certo para mim, que tem surgido efeito para mim, para que a gente possa chegar a um pouquinho mais, cada dia um pouquinho mais no nível de inteligência emocional. Primeira dica, para a gente conseguir um pouco controlar as nossas emoções, é conhecer-se a si mesmo. Não tem coisa, gente, que é mais importante do que se conhecer. A gente precisa se conhecer. A gente passa o tempo a estudar, a conhecer, conhecer livros, conhecer lugares, querer conhecer e entender a mente dos outros e a sua própria mente e a nossa própria mente.
Será que nós estamos dedicando tempo a conhecer a nós mesmos, a entender como funciona a nossa própria mente, a saber quais são os gatilhos que reagem, né, que nos fazem reagir, que está ali tocando no botãozinho de qual emoção que não está fazendo bem para a gente? Então, a gente precisa se conhecer, a gente precisa dedicar tempo para isso, a gente precisa dedicar tempo e estudo. Estudo, a gente precisa se estudar, a gente precisa se conhecer, a gente precisa saber o que a gente gosta, o que a gente não gosta, quais são os nossos limites. Você sabe qual é o seu limite? Você sabe até onde você pode deixar uma pessoa invadir a sua vida? Os seus pensamentos. Então, a primeira dica para a gente conseguir melhorar a nossa mente e lidar com as nossas emoções é conhecer-se a si próprio, dedicar tempo de conhecimento, de estudo da sua própria mente. Segundo, que está ligado a esse, é se desligar. Às vezes é preciso se desligar do mundo lá fora. Às vezes é preciso calar as vozes. E quando eu digo calar as vozes, não é só calar a voz do outro. Às vezes é preciso calar a nossa própria voz. Porque, principalmente a nossa própria voz, que muitas vezes é traiçoeira e manipula a gente mesmo a pensar o mal. Às vezes a gente pensa até o mal da gente mesmo. Quantas vezes a gente está aqui manipulando pensamento ruim, manipulando, se preocupando. O que é preocupação? É a elaboração de um problema que não chegou ainda, que não aconteceu ainda. E a gente está aqui preocupado. Então, é preciso a gente calar as vozes, fazer silêncio. O silêncio é essencial. O silêncio é essencial para a gente conseguir ouvir a nós mesmos, ouvir o que está aqui dentro, ouvir aquilo que está te afligindo. E você está só preocupado com o outro, preocupado com várias questões. Então, fazer silêncio é importante, mas é silenciar. Se for preciso desligar o telefone, desliga. Se for preciso deixar, tirar um tempo ali só para você e Deus, você em silêncio, ouvir a voz de Deus, deixa Deus falar, deixa Deus te mostrar, pergunta a Deus quem é, quem sou eu, revela a mim mesmo, quem sou eu preciso me conhecer, eu preciso saber quem eu sou. Então, essa é outra dica. Primeira dica é conhecer-se a si mesmo. Segunda dica, para conhecer-se a si mesmo é preciso se calar, é preciso calar as vozes, é preciso tirar um tempo para si mesmo. Outra dica que para mim, assim, eu acho que é bastante interessante e muito importante é não se comparar com os outros. Quantas vezes a gente se depara com um sentimento de frustração, ou de raiva, ou de decepção, ou de tristeza, ou de inveja. Por quê? Porque a gente está se comparando com o outro. Porque a gente está comparando, mas nossa, fulano tem um casamento tão bom, o meu não é. Fulano tem uma vida tão bacana, tem tanto dinheiro, viaja, compra tanta coisa legal, a minha não é. Nossa, fulano tem filhos maravilhosos, os meus, Deus me livre, só me dão trabalho. E aí a gente entra nesse ciclo de preocupação. Por quê? Porque está se comparando com outras pessoas. Só que tem aquele ditado, né? Quem vê flash, já nem sei, bugou aqui. Quem vê flash não vê corre, alguma coisa assim. Quem vê fotografia, principalmente rede social, como rede social é mentirosa. Então, quem vê ali fotografias e vídeos, às vezes não sabe a vida real da pessoa, não sabe o que ela está sofrendo de verdade. Então, a gente tem que parar de se comparar. E às vezes até parar de se comparar com a gente mesmo.
não é? Então, 3 dicas para a gente começar. 3 dicas para começar. Primeiro, conhecer-se a si mesmo. Segundo, calar as vozes externas. Terceiro, parar de se comparar com outras pessoas. Essas são assim, só se vocês quiserem a gente fala de mais coisas, né? Tem mais, tem muito mais que eu tenho pesquisado, muito mais que eu tenho vivido, muito mais que eu tenho aprendido na terapia, na leitura, no conhecimento, tem muito mais coisas. Por hoje, por o vídeo não ficar aí também muito grande, a gente fala dessas 3. Então, dedique tempo para você mesmo. Se cuide, olhe para dentro de você mesma. Isso vai ajudar muito, muito mesmo a controlar suas emoções, a entender quem você é. Eu tenho passado por esse processo, tem me ajudado muito. Muitas vezes eu desligo o celular, muitas vezes eu fico sozinha aqui com os meus pensamentos, mas num processo de autoconhecimento. Eu quero me conhecer, eu quero saber quem eu sou. Às vezes a gente pensa que se conhece, mas não se conhece. Então eu quero saber quem eu sou, para saber para onde eu vou. Eu quero entender onde eu estou, para saber para onde eu vou, para onde eu quero ir. E você também quer? Vamos nessa juntas. Se inscreve aí no canal, sabe que a gente está fazendo, eu estou fazendo agora esses vídeos com o intuito de motivar, te ajudar a sair do lugar que você está. Se você quer sair desse lugar, vamos juntas. Se inscreve aí no canal, compartilha com outras pessoas que você acha que vai fazer bem ouvir esse vídeo, que pode fazer bem, que pode ajudar também, né? Curte, compartilha e comenta aí embaixo se está te fazendo bem, se esse canal te ajuda, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, comenta aí embaixo. Vai ser muito bom para mim e pode me dar inspiração para outros vídeos também. Então, estamos juntas nessa. Beijinho!